fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna, para a vida eterna. Dar uns boa noite aqui. Boa noite, Wanda. Boa noite, Beatriz. Danilo, vamos junto. A Silvia Oliveira, boa noite. A Francine, boa noite. Marcela, olá. Boa noite. A Wanda. Sueli. Boa noite, Sueli. A Sirlene, boa noite. Alexandre. Marina. Ana Cláudia, boa noite. Anderson, boa noite. Gilberto, boa noite. Soraya. A Rose, boa noite. Ledone, Brunini. A Rose e o Júlio estão lá. A Rose e o Júlio, provavelmente. Ledone, a Lívia. Tia Fabiana já está aí também. A Alondra Mariotti. A Marcela e a Alessa, lá do Rio de Janeiro. Muito bom, né? A Nancy está com a gente. Boa noite. A Alandra. Boa noite, Alandra. Muito bom. Muitas pessoas aí, mais gente entrando também, né? A Lígia. Boa noite, Lígia. Genoveva. A Nancy. Vou terminar esse aqui. A Marlene. Boa noite, Marlene. A Cárila. Boa noite, Cárila. Nelsinho. Dona Sônia. A Dona Sônia tá lá assistindo, firme e forte, toda vez, né? E a Laís. E a Mel. E a Mel, pode esquecer. Bom. Boa noite, Paulinho tá aí, a tia Kátia, o Alexandre. Então vamos lá, né? Hoje, 18 de abril de 2020, a gente gostaria de abrir essa live de hoje aqui,
falando do Livro dos Espíritos, né? Que foi publicado pela primeira vez em 1857, portanto com 163 anos, né? Fazendo hoje, 18 de abril. E eu queria ler uma parte aqui, é um trecho que praticamente, sim, o que eu vou ler é o livro da Gênesis, né? E o capítulo é o capítulo 10 da Gênesis, Gênesis Mosaica. É o item 25, tem algumas edições que é o 26. E esse trecho aqui, ele praticamente define, né? Ele resume a doutrina espírita, né? A doutrina dos espíritos, né? Allan Kardec fazia sempre muita questão de deixar claro que a doutrina é dos espíritos, né? Ela não é dos espíritas e não é do Kardec, ela é dos espíritos, né? Kardec simplesmente, né, no modo mais simples de dizer, né? Mas Kardec codificou, né? Ele deixava bem claro e fazia questão que isso fosse falado. A parte que a gente vai ler é o seguinte. Vou começar a ler o item 25 da Gênesis Mosaica, capítulo 12. Seria preciso os conhecimentos que o Espiritismo trouxe tocantes ao relacionamento do princípio espiritual e do material, sobre a natureza da alma, sua criação em estado de simplicidade e ignorância, sua união com o corpo, sua marcha progressiva, indefinida, através de existências sucessivas e através dos mundos que são igualmente degraus na trilha do aperfeiçoamento, sua libertação gradual da influência da matéria pelo uso do seu livre-arbítrio, a causa de suas tendências boas ou más e de suas aptidões, o fenômeno do nascimento e da morte, o estado do espírito na erraticidade, enfim, o porvir, que é o prêmio de seus esforços para melhorar-se e de sua perseverança no bem, para lançar a luz por todas as partes da gênese espiritual. Graças a essa luz seria a doutrina espírita, o homem sabe daí para frente de onde vem e para onde ele vai, porque está sobre a terra e porque sofre. Sabe que seu futuro está entre suas mãos e que a duração do seu cativeiro aqui embaixo depende dele. A Gênese, saída da alegoria estreita e mesquinha, mostra-se a ele grande e digna da majestade, da bondade e da justiça do Criador. Considerada desse ponto de vista, a Gênese confundirá a incredulidade e a vencerá. Aqui, né, um ponto muito interessante que eu tinha puxado aqui, todos os tópicos são muito interessantes, né? Que ele vem trazer o sentido aqui que não existe a morte, né? Que o espírito tem infinidade de vidas, ele é infinito, né? Eterno, né? E uma coisa interessante que traz aqui é a autonomia do ser. Ele traz para cada um de nós a responsabilidade. Então, nós somos responsáveis. Cada um responsável pela sua parte. E só depende de nós. Então ele fala aqui, ó. Sabe que seu futuro está entre suas mãos e que a duração do seu cativeiro aqui embaixo depende dele. Então, é muito interessante porque o Espiritismo traz a responsabilidade de tudo para nós, né? E para a gente refletir no que foi falado aqui, né? Se alguém quiser pegar o capítulo lá, muito interessante, né? Nesse momento a gente vai cantar uma música, né? Sim, com certeza. É interessante a gente lembrar, né? Pode falar alguma coisa. Que hoje,
Quantos anos estamos comemorando de Livro dos Espíritos? 163. 163, né? Deixa eu só achar a letra da música aqui. É oração? Não. Depois eu vou tentar colocar uma música que a gente tinha lembrado aqui, para a gente refletir, né? Então, 163 anos de doutrina espírita, né? E esse trecho aqui da Gênesis, lembrando a gente da importância, né, que existe por trás da gente compreender a bênção que foi o Espiritismo no planeta Terra, né? Que nos leva, a partir de então, a um novo patamar de reflexão, né? A um novo modelo de reforma íntima, de progresso, né? E deixando sempre a responsabilidade para nós mesmos, né? A obra ao Criador. Então, hoje aí comemorando esses 163 anos de Livro dos Espíritos, mostra o Livro dos Espíritos aí também, o pessoal que tiver interesse. É muito interessante, né? Aqui acho que vai estar ao contrário o livro, porque a imagem está invertida, mas ele é o vermelhinho aqui dessa série, tá? Tem o PDF aí, facinho de encontrar na internet. Se você comprar o livro, você vai estar ajudando também a divulgação do Espiritismo, né? Então, são 1019 questões nesse Livro dos Espíritos, respondida por espíritos que trazem assim conhecimento nunca antes visto no planeta, né? Até o lançamento desse livro. Então, adquira o Livro dos Espíritos ou procure na internet, existe o PDF aí de maneira gratuita, né? Como a gente disse, a compra do livro ajuda na divulgação, se você tiver possibilidade. Tem na internet vários sites aí que o vendem, né? Mas para que a gente compreenda que esse livro traz 1019 motivos para a gente continuar lutando, né? Que são as 1019 questões, perguntas, né? Das mais simples às mais complexas, e com certeza a sua pergunta mais íntima, né? Vai estar escrita aqui a resposta nesse livro, pode ter certeza. Pediu para repetir qual é o capítulo da Gênesis. Repetir? A Sueli. É o capítulo 12, Sueli. O capítulo 12 da Gênesis Mosaica. Está lá no último tópico, é o 25, tem algumas edições que é o 26. Isso. É o último tópico do capítulo Gênesis Mosaica, lá do capítulo 12. Isso que foi lido, está no livro A Gênese do Kardec, então no capítulo 12. Gilberto foi uma frase maravilhosa de Francisco de Assis. O Gilberto falando aqui com a gente nos comentários, né? O Gilberto disse isso, quando resolvemos entregar nosso livre-arbítrio ao nosso eu, isto é, nosso Cristo interno, né? Aqui ele está falando da consciência, passando para a nossa vanguarda, levando à frente, então tudo corre às mil maravilhas, porque nós integramos na unidade. É uma frase de Francisco de Assis, pelo que o tio Gilberto falou aí. Pois é, né, tio Giba? Trazendo mais uma vez a nossa missão de exteriorizar essa consciência que todos nós trazemos, né? E a gente vai falar mais um pouquinho disso aí daqui a pouquinho. Por enquanto a gente vai cantando uma música. Cara, só lembrando no aí. Site tem no site da Federação Espírita, ó. Sim, a Carla lembrando, né? No site da Federação Espírita, da FEB, procura lá no Google, FEB, FEB, tem as 5 obras básicas para baixar em PDF, tá? Então, toda a doutrina espírita está nessas 5 obras, né? Nós temos depois as obras vindas de médiuns, Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, Ivone Pereira, que são acréscimos, né, à doutrina espírita. Mas as 5 obras básicas, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese, são os livros que contêm todos os ensinos da doutrina dos Espíritos, né? Como bem disse aí, lembrando. Seu avô e sua avó estão assistindo. Nossos avós da Igarapava conseguiram assistir. Um abração Beijão especial. Estamos com muitas saudades. Muitas saudades, né? A quarentena aqui está gerando saudade em todo mundo, mas a gente sabe que tudo isso logo vai passar, as coisas vão voltar ao normal
E o que a gente tem que tirar de tudo isso é o fruto do aprendizado, né? É a experiência. Muita gente não vai ter aprendido, não vai ter se renovado, muitos vão ter se renovado e compreendido qual que foi a mensagem, né, de Deus para todos nós. Cada um no seu tempo, né? Cada um no seu tempo. Essa música que a gente vai cantar aqui agora foi feita em cima de uma oração de Allan Kardec. Assim que ele recebeu a missão do Espírito de Verdade, tem essa prece no livro Obras Póstumas, tá? Foi um livro publicado após a morte de Allan Kardec, com muitas mensagens e vários capítulos muito interessantes também, tá? Senhor, pois que lançaste os teus olhos sobre mim, para que eu cumpra com os teus ideais, faça-se a tua vontade, meu Pai. Entrego a minha vida em tuas mãos, dispõe deste teu novo servo fiel, faça-se a tua vontade na terra e no céu. Eu reconheço a minha fraqueza aqui, frente a tão grande tarefa não vou desistir. A minha boa vontade não desfalecerá, mesmo com as forças tentando talvez me trair. Supre a minha deficiência, dá-me as forças que eu precisar, ampara-me nestes momentos, pois eu serei com teu auxílio, teu eterno Filho, meu Pai. E essa então é uma prece que a gente pode direcionar para nós mesmos, né? Porque aqui Kardec pediu força, né? Já que Deus olhou para ele, que ele começa a prece dessa maneira, né? Então faça-se a tua vontade, meu Pai. Então que a gente possa compreender, né, que a nossa prece, o nosso desejo, as nossas aspirações têm de ser direcionadas para Deus com a vontade de que Ele preencha as nossas deficiências, né? Que Ele enche os nossos corações de força para resolver as situações difíceis, né? Bastante gente aí, 41 pessoas online nos assistindo. A Carla falando, essa música sempre me emociona, pois reaviva meus compromissos. Pois é, né, tia Carla? A gente, inclusive, essa música a gente fez num dos últimos teatros lá, a gente cantou no final desse teatro. E agora, olha só, né? Quanta saudade que a gente não está sentindo dos nossos encontros semanais lá no nosso teatro, da nossa apresentação anual, né? Que a gente possa, quando tudo isso voltar, manter essa mesma saudade, né? Sempre nos lembrando dos verdadeiros motivos pelos quais nós estamos inseridos em todas essas situações, né? Que nada é por acaso, né? A Andréia Reck está aí, Sorocaba. A tia A Rita. Andréia, tia Rita está aí, muito bom, muito bom. Andréia, Sejam todos muito bem-vindos Noé, aí Sertãozinho. ao nosso grupo online, onde todo mundo se manda abraço aí no grupo, se fala, né? Depois de algum tempo que a gente não se encontra. A Francine aí, né? Essa prece toca lá no fundo da alma. Realmente, né, Fran? Uma música com muita energia, né? A gente continuando, muita energia.
A gente continuando então o nosso raciocínio aqui, né? Depois que a gente falou sobre os 163 anos de O Livro dos Espíritos, a gente continuando o nosso raciocínio da última live, no livro O Espiritismo, na sua expressão mais simples, que também é de Kardec, e no capítulo onde ele faz, inclusive é intitulado assim, né? Resumo do Ensino dos Espíritos. Então a gente está no item 15, a gente disse o item 15 na última live, a gente vai falar aqui para reavivar o nosso pensamento aqui, né? A nossa linha de pensamento. Ele diz assim, ó, a vida espiritual é a vida normal do espírito, é eterna. A vida corporal é transitória e passageira, não passa de um instante na eternidade. Então, retomando o que a gente disse aí na última live, né? O Kardec está resumindo aqui que a vida nossa principal é a vida espiritual. A vida na matéria, a vida encarnada, a vida corporal, não é senão transitória e passageira, né? Portanto, os nossos esforços, para que a gente tem que se esforçar, né? Para conquistar algo que acaba ou para conquistar algo que é eterno, né? Essa frase resume essa nossa busca, né? E ele continua no item 16. No intervalo de suas existências corporais, o espírito é errante. Errante nada mais é do que uma palavra utilizada pelos espíritos e utilizada por Kardec, né? Uma palavra que resume o espírito no seu estado desencarnado, esperando uma próxima encarnação, né? Então ele diz, né, no intervalo entre uma existência e outra, depois da morte do corpo físico, o espírito se torna errante. O espírito que ainda tem algo, que ainda tem necessidade de reencarnar, né? A erraticidade, ou seja, o espírito, enquanto é errante, essa erraticidade não tem duração determinada. Varia de espírito para espírito, de inteligência para inteligência, de coração para coração, né? Nesse estado, o espírito é feliz ou desgraçado, no sentido de infelicidade, né? Conforme o bom ou mau uso que fez da sua última existência. Estuda as causas que apressaram ou retardaram o seu adiantamento. Olha só que interessante. Então, o espírito, enquanto ele está desencarnado, esperando uma próxima encarnação, ele usa esses momentos para estudar, refletir e aprimorar e compreender também o que o fez errar, né? Toma as resoluções que procurará pôr em prática na sua próxima encarnação e escolhe as provas que lhe pareçam mais apropriadas ao seu adiantamento. Parece tudo muito natural e tudo muito justo, né? Dá-se então a chance ao espírito, né, ou à inteligência de se recompor, né? O espírito que havia caído por alguns motivos, ele então se recompõe e tem a chance de reprogramar uma maneira de acertar o que errou, né? Entretanto, algumas vezes se engana ou sucumbe, não levando em conta as resoluções que tomou como espírito. Então, o Kardec está dizendo aqui, né, que não é sempre que a gente acerta nas nossas decisões. E é assim conosco também encarnado? Não é, né? Às vezes a gente troca os pés pelas mãos, né? Então, mais uma vez aqui chamando a atenção que nada de mágico acontece depois do desencarne do espírito, né? O espírito desencarnado é o mesmo espírito que estava encarnado, com as mesmas aspirações, os mesmos desejos, os mesmos vícios, as mesmas doenças mentais, né? Ele continua: o espírito culpado é punido por meio de sofrimentos morais no mundo dos espíritos, que é o que por muito tempo nós interpretamos como as penas do inferno, né? Mas o espírito culpado é punido por si mesmo. A própria consciência, que dizem os espíritos aí, né, queima mais que o próprio fogo, né? A consciência dolorida, a consciência machucada, né? Sofrem então, né, esses sofrimentos morais no mundo dos espíritos, né, e na vida corporal pelos mesmos sofrimentos, pelos sofrimentos físicos, né? Então, na vida corporal nós sofremos pela matéria, pela dor que nos causa a matéria,
pela dor dos sofrimentos físicos, e o espírito sofre essas mesmas penas, mas no sentido moral, que, como dizem os espíritos, dói muito mais, né? E a gente sabe quanto dói um arrependimento, né? Suas aflições são a consequência de suas faltas, né? Plantou, colheu. Isto é, das suas infrações à lei de Deus, de sorte que constituem ao mesmo tempo uma expiação do passado e uma prova para o futuro. É assim que o orgulhoso poderá vir a ter uma existência de humilhação, o tirano uma de servidão, o mal rico uma de miséria. Não parece que é alguém perfeitamente justo que criou essa lei, né? Se a gente olha somente para o corpo, somente para o momento atual que nós estamos aqui, né, no nosso planeta Terra, a gente acaba achando que existe injustiça, né, conosco. Enquanto a gente faz uma reflexão sobre o que foi falado, a gente vai cantar mais uma música, né? Pois é, deixa isso ficar na nossa cabeça aí e a gente continua o raciocínio logo em seguida, certo? A música chama Do Passado ao Presente. Ela é uma das músicas que foram trazidas para nós, né? Em uma das oficinas de teatro. Então a gente, aproveitando aqui, né, essa música, vai de encontro ao que a gente estava lendo aqui agora, né? O passado vai dizer do futuro, né? Plantou, vai colher, né? Então, se você quer ter um bom futuro, é preciso ter um bom passado, né? Portanto, o presente de hoje constrói o nosso futuro de amanhã, né? Do passado ao presente existem tantas ligações entre acertos e desacertos. Vivi muitas decepções. Meu papel já reconheço. Vida nova, novas escolhas. É tempo de decisão, tempo de modificação. Ódio, inveja, fascinação, vaidade, poder, ambição foram experiências mal vividas nos caminhos da evolução, mas também vivi o amor, a fé, esperança, humildade, a caridade que sempre me trouxe felicidade. Quero fazer da vida uma grande motivação, dizer a Jesus, mestre amigo, eu venci nesta reencarnação. Hoje é tempo de decisão, deixar o passado doente, pois sou espírito em constante evolução. Quero agora no Brasil seguir nova direção, aliviar a dor e amar o meu irmão. Quero
fazer da vida uma grande motivação. Dizer a Jesus, mestre amigo, eu venci nessa reencarnação. Quero fazer da vida uma grande motivação. Dizer a Jesus, mestre amigo, eu venci nesta reencarnação. Cantamos uma música ou quer falar aqui? Vamos continuar o Raciocínio. bastante gente com a gente aí, né? A Marcela lembrando aí, né? Deus é sempre misericordioso, né? Que a gente não se esqueça disso. Michele Meloni, não sei se eu falei certo aí, Michele, qualquer coisa você me corrige. Muito bom. Então, o que a gente concluiu, né, nesse trechinho que a gente leu aqui do Kardec, né, é que... Hã? Não, foi minha mãe que tossiu. É que o espírito tem a oportunidade, né, depois que desencarna, de refazer, né, primeiramente refletir em tudo que aconteceu de errado, em tudo que ele pode ter se desviado do caminho, né, e do objetivo. Então, Deus concede a oportunidade ao espírito de refletir, né, para poder então, numa nova existência, numa próxima existência, reconstruir, refazer, perdoar, né? E aí no livro Nascer e Renascer, do Emmanuel, tem um capítulo intitulado Enriquece o Teu Dia, que ele nos diz assim, ó: cada dia é uma reencarnação simbólica para nós outros, no círculo de lutas purificadoras da Terra. Olha só, cada dia é uma reencarnação simbólica. Então, antes de começar o dia, nós temos a oportunidade também de refletir no que não funcionou no dia anterior, né? De refletir no que poderia ser melhor no dia posterior, assim como entre uma reencarnação e outra, né? A gente pode dizer então que a cada dia, né, a gente entra num estado simbólico de erraticidade também, né, para poder refletir e recomeçar, né? Vamos observar então cada dia como essa grande oportunidade de recomeçar, né? Não te esqueças de semelhante verdade, se desejas realmente preparar o coração para a vida imperecível. Mas aqui tem um porém, né? A gente não deve esquecer disso, né? Que cada dia representa ao espírito uma mini reencarnação, né? De maneira simbólica, onde é possível começar de novo, reconstruir, refazer, perdoar, né? Mas é preciso que o desejo esteja vivo de preparar o coração para a vida eterna. Se não houver esse desejo de preparar o coração para a vida imperecível, para a vida eterna, não adianta a gente compreender tudo isso, né? Então, primeiro é preciso colocar o objetivo. Qual que é o objetivo? Eu preciso dar mais valor ao agora, né? Às coisas que são passageiras, à matéria que é transitória, ao meu corpo, que eu acho que é tudo nesse mundo, né? Ou eu preciso dar mais importância, mais relevância aos valores que eu preciso construir para ser algo melhor nessa vida imperecível, nessa vida eterna, né? Não desperdices a riqueza dos minutos na indiferença, na teimosia, no isolamento ou na inércia. Tudo na criação, tudo trabalha,
tudo pensa, tudo raciocina, né? Tudo auxilia, tudo é fraterno. Basta a gente observar a natureza, né? E aí ele diz assim, ó, cada vez que o sol reaparece no horizonte, cada nascer do sol, é possível melhorar o padrão do próprio entendimento com os familiares, auxiliar ao próximo com mais segurança, amparar a natureza com mais alta compreensão. Então, realmente, a gente conclui que cada dia é uma reencarnação simbólica, né? É um recomeçar, é uma nova oportunidade, né? Onde é possível se entender, né, com os familiares, auxiliar melhor o próximo com mais segurança, né? Amparar a natureza com mais compreensão. Então, é preciso, né, que a gente, dia a dia, permita que os nossos pensamentos sejam reavaliados, né, sejam reconduzidos para o caminho verdadeiro, né, para o nosso real objetivo, que é a vida eterna, né? Porque, gente, se a gente não faz isso, a gente se ilude e com a ilusão a gente chora, não tem jeito, né? A gente se entristece. Enquanto a gente reflete, vai pensando sobre como fazer, né? Porque se cada dia pode ser compreendido como uma mini, como é que eles falam? Uma reencarnação simbólica, uma reencarnação pequenininha, né? Enquanto a gente, antes de reencarnar, o que a gente faz, né? Pois é. Planejamento espiritual. Planejamento espiritual. Então vamos refletir um pouquinho, vamos cantar uma música, né? Para a gente refletir em cima disso. Se é uma mini reencarnação, quer dizer que a gente pode reprogramar de novo, né? Algumas coisas para o dia seguinte. Pode refazer, e a gente vai entrar numa questão do Livro dos Espíritos, que vai nos esclarecer um pouquinho sobre isso e vai nos ajudar a como fazer isso. E dá para a gente reclamar de falta de oportunidade? Segundo essa ideia do Emmanuel, que cada dia é um recomeço, cada dia é uma nova reencarnação? Não dá, né? Não dá. Por isso que a cada um segundo suas obras, né? Deus responsabiliza a nós mesmos, né? Pelos nossos atos, né? Porque a chance, a oportunidade está aí todos os dias para nós. Nos momentos mais difíceis, você deve compreender que os irmãos lá de cima fazem tudo por você. Lado a lado nos ensinam que o difícil é viver sem esperança e sem consolo no vale do sofrer. Mas o mundo foi criado para você compreender que os pássaros cantam e voam, em tudo existe uma razão de ser. Procure o positivo em qualquer situação, pois o Pai não improvisa, tem tudo em suas mãos. Então deixe a tristeza, viva e deixe viver. Sorria e sinta o amor que cobre a multidão de dor. Procure o positivo em qualquer situação, pois o Pai não improvisa, tem tudo em suas mãos. Então deixe a tristeza, viva e deixe viver. Sorria e sinta o amor que cobre a multidão de dor, que cobre a multidão
Fique a gente encerra. Uhum. Então, né? Para a gente continuar aqui, né? Lembrando essa ideia, né, de que é preciso, então, para fazer melhor, né, para refazer, é preciso planejar. Assim como tudo nas nossas vidas, né? Se a gente levar uma vida sem planejamento econômico, sem planejamento das economias, né, o que acontece, né? Acontece um distúrbio, né, uma bagunça. Então é preciso a gente replanejar e nos é permitido, então, dia a dia, a cada dia, né, replanejarmos, né, refletirmos e com as novas elucidações que a gente adquire lendo um livro, ouvindo uma palestra aí, né, que tem tantas no YouTube, tantas lives, essa é a maneira que a gente vai poder ter novas maneiras, né, de fazer melhor. Né? E pensando nisso daí, Neto, a gente buscou uma questão do Livro dos Espíritos, a 919, que a pergunta é a seguinte: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Aí os espíritos responderam: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Kardec, não satisfeito com a resposta. Mas olha só, né, como é que é interessante. Diante de tudo isso que a gente está refletindo, né, se eu tenho uma oportunidade nova a cada dia, né, qual que é o meio? Se eu já compreendi isso, porque eu não consigo me modificar, eu não consigo ser melhor no outro dia, né, eu não consigo refazer, perdoar, né? Então aí vem a questão do Kardec, né? Qual que é o meio mais fácil de eu conseguir me melhorar, né? Do homem conseguir se melhorar e resistir ao mal, resistir à atração que ele já carrega, né? As atrações do mal. E a resposta, né? Já te disseram isso aí já está no seu mundo faz muito tempo. Conhece-te a ti mesmo. E o Kardec vai continuar a questão, mas só para a gente entender aqui, é possível eu tratar de uma doença se eu não souber qual é a doença? Que remédio eu vou tomar? Por isso, conhece-te a ti mesmo. Né? E Kardec continua: conhecemos toda a sabedoria dessa máxima, foi o que o Neto falou. A gente já sabe, né, o Kardec está dizendo. A resposta foi simples ali, né? Já está aí no seu mundo a resposta, né? Então, que um sábio da antiguidade já tinha dado a resposta. Então, conhecemos toda a sabedoria dessa máxima, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Então, buscando essa dificuldade, a resposta vem de Santo Agostinho, né? Sim. E ele respondeu o seguinte: fazei o que eu fazia de minha vida sobre a terra. Santo Agostinho dizendo quando ele estava encarnado, né? Isso. Eu vou ler uma parte só, um pedacinho só. A resposta é grande, né? A resposta é grande, depois as pessoas podem buscar lá no livro, né? Quer falar o número da questão aí? 919, né? Para buscar um entendimento melhorado aqui, né? Mas ele disse o seguinte no primeiro parágrafo: fazei o que eu fazia de minha vida sobre a terra, quer dizer, quando ele estava encarnado, né? Ao fim da jornada, eu interrogava minha consciência. Passava em revista o que fizera e me perguntava se não faltara algum dever. Se ninguém tinha nada a se lamentar de mim. Foi assim que consegui me conhecer e ver o que havia para reformar em mim. Então, diante desse primeiro parágrafo, a resposta é grande, né? Tem 2 páginas aqui, o pessoal pode estar lendo em casa aí do livro. A gente vai seguir um raciocínio aqui, porque ele fala da... Você queria falar alguma coisa? Não, sobre a questão aí só, né? Tá. Porque a resposta, né? Como que eu faço então para me conhecer? Será que a gente pode utilizar isso aqui que Santo Agostinho disse? Né? Eu acho que é muito possível, né?
de todos nós nos utilizarmos disso, tanto é que ele disse aqui a maneira mais prática, né? Ao final do dia, eu perguntava a mim mesmo se eu faltei com algum dever, se ninguém tinha nada a reclamar de mim, né? Então, como a gente está dizendo aqui, que a cada dia é uma nova oportunidade, uma reencarnação simbólica, né? Como é que deve ser esse planejamento? Realmente deve ser, né, listando o que eu fiz de errado, o que eu quero resolver, o que eu quero melhorar, né? Se alguém tem algo a reclamar de mim, se há algo que eu possa fazer para essa pessoa não ter mais isso do que reclamar, né? Se eu faltei algum dever, é isso que Santo Agostinho está falando, né? E assim, lógico que a gente está falando de uma maneira simplória aqui, mas a gente pode começar a diluir isso, né? E aí acabam se revelando alguns instrumentos, que é o que o senhor vai falar. Isso. E no meio da resposta também, ele fala assim, ó, o conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Muito importante isso aqui. Então, a chave do progresso é o conhecer a si mesmo. Então, gente, o que eu trouxe aqui para nós, e diante do que Santo Agostinho falou, Haroldo também diz num livro, né, Como se autoconhecer, ele fala assim, ó, todo mundo sabe a importância do autoconhecimento, mas como se autoconheceu? E aí que a gente vai entrar no assunto aqui, que é o seguinte, eu vou fazer uma propaganda para o Haroldo, tá? Por quê? Ele, nesse momento em que nós estamos assim, tudo em casa, né, tem muitas pessoas com sentimentos de medo, de sabe, insegurança, desespero, né? Então, ele, Haroldo, montou uma live diária, e essa live ela é às 21 horas. Quem não se inscreveu, quem não está vendo, né, eu estou colocando aqui para que a gente possa estar fazendo esse trabalho. Ela já está na segunda-feira, vai ser a 5ª live, né? Mas as lives estão no Telegram, que é um aplicativo que depois a gente vai falar sobre ele aqui. As outras lives que ele fez. Para você começar a assistir. Então, assim, o que Santo Agostinho fazia? Meditação. Conhecendo a si mesmo. Então, o Haroldo está propondo aqui, são 21 dias, não é por acaso, porque tem uma teoria aí que 21 dias você fazendo a mesma coisa, você cria o hábito de fazer. Então, essa live, ela tem 21 dias, às 9 horas da noite, de segunda a sexta. Eu assisti 3, achei fantástico o método que ele usa ele coloca assim, bem didático mesmo, ele quase que desenha para você a sua casa mental e a sua consciência, né? O eu profundo e a casa mental. Então ele fala muito didaticamente, muito fácil para entender o que tem nessa casa mental, por que às vezes você é dominado pelo que tem lá dentro da casa mental. Então, a meditação, ele diz que é para resgatar o poder das coisas, ele chama de macaquinhos lá, dentro da casa mental. Dos 4 macaquinhos que ele coloca lá, para resgatar o controle desses macaquinhos. Então é muito interessante, é uma coisa assim que ele está disponibilizando justamente para que a gente possa entender esse processo de buscar, através da meditação, o conhecimento do que se passa na nossa casa mental, para daí a gente retomar as rédeas. Né? É muito interessante, gente. Eu acho que vale a pena a gente estar se inscrevendo no Instagram dele. Lá no Instagram tem todos os aplicativos que precisa, porque além dessa live, tem um aplicativo que chama-se Serenidade, que é onde ele vai fazer uma meditação junto com você. São várias meditações lá, só que o que ele pede? Ele pede uma regra. Por exemplo, você precisa meditar todos os dias, em um horário, 10 minutos de meditação, dura cada meditação lá 10 minutos, e assistir a live dele todos os dias às 9 horas da noite. Então eu queria passar isso para vocês, porque eu achei muito interessante, e assim, muitos de nós estamos precisando disso. Entender o processo para daí começar a fazer a meditação, tomar as rédeas da nossa consciência, do nosso eu profundo, para que a gente possa então
fazer o que Santo Agostinho fez ali, que é entender isso tudo e fazer com que a nossa noite, o nosso final de tarde, possa ser como se fosse um novo planejamento para o outro dia. E aí seguir um novo dia com novas metas, novos sentimentos, novos pensamentos. E aí, gente, é isso aí. Eu queria passar porque eu achei muito interessante. Tá lá no Instagram, todos os tópicos lá que você precisa, tá? Lá no Instagram do Haroldo Dutra Dias, né? Depois dá facinho de encontrar lá no Instagram, né? Dia 20, na segunda-feira, é a quinta live, tá? Hoje e amanhã não tem. Então, segunda-feira será a próxima live. Mas no Telegram dele lá, que é o Odisseia Haroldo Dutra Dias, já tem as lives anteriores. Então, corre lá, assiste nesse final de semana as 4 lives que estão lá, você se atualiza, faz a meditação de todos os dias, segunda-feira começa novo. Maravilhoso. Pois a gente tem que utilizar os instrumentos que a gente tem, né? Autoconhecimento. É a maneira, a gente acabou de ler aqui, né? É a maneira mais prática, mais fácil de nós nos autoconhecermos, aliás, de nós nos modificarmos, né? De nós modificarmos os nossos sentimentos, modificarmos os nossos vícios, as nossas atitudes, é o autoconhecimento. E a meditação, ela é um instrumento que vai nos levar até esse ponto, vai exercitar o nosso músculo da concentração, o nosso músculo do autorreconhecimento, né? Então, por muito tempo a gente tem tido a meditação como algo, a gente enxerga até com um certo preconceito, né? Mas é preciso, num momento de crise, de transição planetária que nós estamos vivendo, nos apegarmos aos instrumentos que nós temos às mãos. A meditação não tem nada de místico, né? Lógico que tem algumas frentes que levam mais para esse lado, né? E cada um segundo a sua necessidade, mas essa meditação que o Haroldo está trazendo é realmente para uma busca de serenidade e autoconhecimento. Então é algo útil, né? Assim como a oração é outro instrumento para que nos auxilie, né, nessa busca de si mesmo, né? Para que a gente possa, passo a passo, dia a dia, nos tornarmos melhores, né? A Rua está dando uma dica aí, que ela já fez o curso. Primeiro ela falou 3 tópicos aqui. Esse PDF que a Rose está falando aí é justamente de onde a gente citou aqui, né? Tem um PDF do Haroldo. Espera aí um minutinho. Pegou. Só um minutinho para a gente. Tem um PDF do Haroldo chamado Autoconhecimento. Como é que é o nome do PDF? Serenidade. Então, o livro lá. Aqui, a Rose fala também, ó. Como se autoconhecer, né? É um livro curtinho, né? A Rose está falando sobre ele aí. A Rose está falando aqui, pessoal, procura Rose Lara Fracalosa. Rose do Júlio? Sim, mas é para o pessoal encontrar aqui, né? Quem quiser, envio por e-mail. Passa o e-mail para ela aí que ela envia, tá? Para facilitar. Mas é muito bom mesmo, né? A Rose falou ali, você pode até meditar até lavando uma louça, caminhando, lendo um livro, né? É muito legal. É importante a gente compreender esse instrumento, né? Vamos fazer mais uma música. Tem um poema aqui. Eu não sei se a Marta está com a gente aí hoje, mas ela que gosta bastante de poemas. Um poema de Maria Dolores. A gente vai fazer para a gente encerrar a live de hoje, então. Mas antes, vamos cantar mais uma música, né? Que se entrelaçam, corações que se aquecem, vibrações que pairam da vontade de crescer, irmãos que juntos procuram seguir o modelo
perfeição. Irmãos que crescem juntos, pois tem no amor a base segura de vencer. Vibre o amor, cresça com a dor, seja constante, estudo e trabalho, caminhos a seguir. Vibre o amor, cresça com a dor, seja constante, estudo e trabalho, caminhos a seguir. A seguir. Poema de Maria Dolores, que a gente possa então em prece nos concentrarmos nas palavras desse poema, que são maravilhosas, e que a gente possa então compreender a nossa necessidade de se renovar a cada dia. Diariamente, quando te ergues de manhã para o trabalho que te espera, é qual se começasses novamente a jornada no mundo para a frente. Anota, cada dia é um trecho da viagem, reclamando bagagem que expresse provisão de tudo o que precises para seguir no culto à própria obrigação. De certo cogitaste do alimento que te garanta as energias, do calçado da fé que a firmeza te ateste, da roupa de esperança que te enfeita e te veste, da palavra que tens por centro de atração, dessa ou daquela minudência que te mostrem o brilho da existência em nobre formação. Sabes, porém, que essa romagem, que todos nós chamamos dia a dia, se nos oferta lances de alegria, muitas vezes se fazem pedras de tropeço, problemas, desencantos, recomeços, inquietação e prova, por entre os quais a vida se renova. Por isto, eis que te rogo, por mais que te prepares com razão, pede a Deus te conceda, no preciso momento de sair, a coragem de amar e de servir, de ser bênção de paz, seja onde for, recordando que Deus, a todo instante, é sempre o eterno amor, que tudo nos concede ao coração, a fim de que venhamos a vencer as lutas do trabalho e as farpas do dever, sem exigir qualquer compensação. Então vamos nos lembrar, que Deus trabalha incessantemente. É possível imaginar um Deus ocioso que fica um minutinho parado? Não dá, né? Então Deus trabalha incessantemente para nos conduzir até seus braços, novamente. Então que a gente possa se apegar nessas ideias aí, nas músicas, e na próxima segunda-feira, a gente está de volta às 20 horas, ok? Muito obrigado pela participação de todo mundo aí, pelos comentários, pelas curtidas. Compartilhem essa live, compartilhem também o link que a gente envia para vocês aí antes de começar as lives, porque muitas vezes tem alguém que precisa de um momento desse, se desligar do dia a dia, e participar com todos nós aqui nos comentários, ouvindo as músicas, Muito obrigado e uma boa noite. Boa noite, pessoal. Fiquem com Deus. Boa noite, pessoal. A tia Cida, fiquem com Deus. dos bastidores. Até mais. Até mais.